Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar para vocês como eu e ela estudam. É um jeito bem parecido, mas é muito eficaz. A gente teve que se adaptar um pouco por conta da quarentena, porque antes era bem mais fácil por conta das aulas e tudo mais. Mas agora, assim, tá um pouco diferente, mas tá muito bom. Como que é o nosso jeito? Então, quando o professor ele vai ali te dar a matéria, você já pega, em vez de anotar exatamente como o seu professor anota, você lê, tenta tirar tudo que você puder daquilo e resumir ele com as suas próprias palavras. Então você pega numa folha e escreve com as suas palavras, que fica uma forma muito mais simples. E quando você for ler, você já entendeu teoricamente tudo que está ali. Exatamente. As anotações, elas são feitas assim, com o que o professor disse, mas com as suas palavras. Eu acho que isso é essencial na hora do aprendizado. Porque além de você ler o que está escrito, você tem que passar para o que você entende. E após a aula, quando você chega na sua casa, ou no caso, quando você já está em casa, a gente faz exercícios. Ela faz numa média de 15 e eu faço no mínimo 10. Então, como que eu organizo o que eu vou fazer no dia? Porque eu não estudo exatamente a mesma coisa que o professor dá de manhã. Porque acaba que tem muita enrolação, acaba que eu prefiro adiantar. Então, por exemplo, ele deu hidrografia. Só que tem muitas aulas de hidrografia na minha apostila. Então, ao invés de eu esperar ele dar cada uma, eu já faço todas de uma vez. Aí eu sempre anoto na minha agenda o que eu preciso fazer no dia. E aqui do lado eu tenho um quadradinho e o que eu vou fazendo eu vou marcando. E no final do dia, tudo que eu tiver planejado tem que estar com um quadradinho feito. Menos esse daqui, né? Mas acontece. Mas fazer exercício é essencial. Treinar é o que faz a gente aprender, entende? Não adianta nada você ser muito bom na teoria se você não conseguir colocar isso em prática. Então eu acho que, tipo assim, 10, 15, 20 exercícios não é muito, gente. Sério, façam exercícios. O modo muito eficiente de você fazer os exercícios é você marcar. Por exemplo, você vai fazer 10 exercícios. Você pega 4 fáceis, 4 médios e 2 de nível difícil, porque você vai estar trabalhando todos os níveis de conhecimento. Sim, isso é muito bom. E também no Enem, as questões são muito níveis fáceis e intermediários. São poucas questões níveis difíceis. Então, você tendo uma base muito consolidada, você consegue exercer um exercício mais difícil. Para completar, eu gosto de fazer um resumo. Ela já não faz, mas eu faço. Tipo assim, eu peguei esse resumo. Quando eu olho pro resumo, eu pego, faço uma folha sulfite, né, como vocês podem perceber. Aqui eu faço um título. Bem chamativo, no caso. Um subtítulo que vai me fazer relembrar a matéria, assim, de uma forma muito simples. E aqui eu já divido a folha em geralmente 3 partes, para poder ficar com letras grandes e algo chamativo. Por isso eu coloco várias cores, várias coisas grandes. Porque é muito ruim você pegar um resumo que tá cheio de detalhe, de detalhe não. Que é cansativo ler. Sim, aquele resumo muito extenso, muito denso. Então é melhor você fazer uma coisa assim mais chamativa, mais atrativa, que você vai sentir prazer em revisar futuramente. Exatamente, eu acho que o resumo não tem que ser uma coisa que vai consumir o seu tempo. Não vai ser aquilo que vai fazer você pensar, nossa, eu preciso revisar. Não, vai ser aquilo que você vai ler e vai te dar prazer. Você vai falar, nossa, que legal, que bonito, né? Assim, eu acho que isso é muito interessante, fazer os resumos com as suas palavras, principalmente, e também de um jeito que você entende, não pensando, precisa ficar bonito e os outros vão gostar. Não. Quem tem que entender o seu resumo é você. Eu acho que isso é muito importante. E, como eu falei anteriormente, as revisões. Como é que você faz revisões de resumos? Eu gosto de aderir a um método que você vai revisar ele sempre quando você está começando a esquecer. Então, por exemplo, aqui ó, na minha agendinha, que aqui eu tenho os meus compromissos e aqui embaixo as minhas revisões. Como você pode ver, eu estudei Roma e eu revisei Roma no mesmo dia. E aí o que eu vou fazer? Eu estudarei Roma de novo no dia seguinte, a revisão dele, no caso, na semana seguinte e um segundinho, no mês seguinte. Exatamente nessa ordem. Você estuda aquilo em um dia. Por exemplo, eu estudei Roma.
Então eu vou revisar Roma naquele mesmo dia, no dia seguinte, uma semana seguinte, após o dia que eu estudei e um mês após o dia estudado. As revisões são muito importantes, porque a gente estuda muitas matérias ao longo do ano. A cabeça do vestibulando tem muitas informações para guardar. Então, você acaba que faz 20, 30 exercícios, mas você vai fazer num dia só. Então, você precisa arrumar um método que você vai estar sempre relembrando aquela matéria quando estiver começando a esquecer. E quando você revisa 4 vezes, o seu cérebro já se acostumou com aquela informação, ele nunca mais vai esquecer. Talvez esqueça um detalhe ou outro, mas se você vê uma questão, você vai conseguir desenvolvê-la. Eu acho que a revisão é a cereja do bolo no estudo, entendeu? Tipo, sem a revisão, não dá certo. Eu acho que ela é o principal, juntamente com os exercícios. Segundo vários estudos já feitos, você armazena 95% daquilo estudado quando você ensina alguém. Então, tente ensinar seus pais, suas mães, seus irmãos, ou até mesmo a parede, caso ninguém queira te escutar. Eu ensino para a parede. Por quê? Você vai tentar fazer aquilo da maneira mais simples possível. Eu gosto de usar um meio que é assim. Você tem que explicar de uma forma que uma criança entenda e que um adulto não durma de tédio. Então você tem que fazer com uma linguagem muito simples e que fique fluido o conhecimento, não fique aquela coisa picadinha. Uma dica que eu dou é faça um grupo com você mesmo no WhatsApp, se manda áudio explicando. Gente, tem como. Acha uma amiga aí que aguenta te ouvir, vai mandando tudo. Entendeu? Tipo, o importante é você repetir aquela matéria e quem estiver te ouvindo, a parede, assim, né? A parede não vai te entender. Mas se alguém estiver te ouvindo, te entenda. Então eu acho essencial explicar pra alguém. Mesmo que se for pra um objeto inanimado, pelo menos fale em voz alta. Isso faz toda a diferença. Eu não sei vocês, mas na minha sala tem muitos. Aqueles alunos que... Ninguém encara isso como uma crítica não, tá? Aqueles alunos que nunca estudam e que chegam no dia da prova, pede pra você explicar, pede um resumo. Então, ensina essa pessoa. Ensine ela no dia da prova mesmo, não tem problema. Mas você vai estar ensinando alguém e provando que você realmente conhece sobre aquilo que você estudou. Escrever sobre a matéria que você está estudando ou explicar para alguém sem olhar nada, sem buscar nenhuma informação, é porque você sabe completamente a matéria. E você só vai saber essa matéria após revisar e explicar. Então é essencial você fazer isso. Por mais que fique cansativo, você já estudou muito no dia, estudou aquele tanto de matéria e ainda fala, nossa, mais revisão? Faça, gente. Isso faz toda a diferença. Você vai chegar no dia da prova, do Enem, do vestibular, pensando, por que eu não revisei? Eu sei que eu estudei isso, mas eu não consigo me lembrar. Isso aconteceu comigo na FUVEST. Eu lembrava do professor dando a prova, mas eu não lembrava a matéria. Isso é falta de revisão. Então, façam isso. É essencial. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui pra minha amiga, namorada. O que você faz quando você erra uma questão? Então, isso é um problema que eu preciso corrigir. Geralmente, quando eu erro a questão, eu vou no gabarito e vejo, putz, errei, eu passo pra frente, vou corrigir outra. Gente, não façam isso. Vê onde vocês estão errando. E você? Eu vou fazendo, à medida que eu vou fazendo, eu vou corrigindo. Então, por exemplo, eu fiz a questão 1, eu já pego e olho no gabarito. Por quê? Porque às vezes a gente faz a questão 1, 2, 3 e 4, tudo sobre a mesma coisa, tudo o mesmo conteúdo. Então, se eu já pegar e conseguir assimilar na primeira questão o porquê que eu errei, eu consigo acertar nas outras seguintes. Isso é muito interessante. Eu preciso saber onde eu estou errando, porque, gente, se você não reconhece o seu erro, você não muda. E se você não muda, você não aprende, vai continuar errando da mesma forma. Eu erro e passo. Mas eu vou mudar, eu prometo. Vou seguir sua dica. E uma coisa que eu peço, por favor, não faz 5, errou 3 e esquece daquilo. Não. Ah, não. A média dos seus erros não pode ser maior do que a média dos seus acertos, gente. Mesmo que vocês não saibam a matéria, volta, assiste uma revisão, o estúdio está aberto. Lá, as aulas são sensacionais, as aulas de revisões são
tipo assim, 30 minutinhos e são muito completas. A gente também vai disponibilizar muitas. Assistam e façam alguns exercícios. Vocês vão fazer 3, acertou os 3? Ótimo. Vai fazer 3, errou 2? Tem alguma coisa errada? Aí, quando for assim, não estressa. Dá uma acalmada. Pensa o porquê que você tá errando. Você tá muito preocupado? Você tá com ansiedade? Você não tá bem naquele dia? Então, reduza as suas metas, coloque metas diárias e se gratifique com isso. Por exemplo, eu coloco ali 5 conteúdos para estudar no dia. E aí o que eu faço? Acabando esses vídeos, eu posso comer um doce, eu posso comprar um chocolate, eu posso fazer alguma coisa. Então se gratifique de alguma forma, porque isso vai te impulsionar nos estudos e te fazer desenvolver muito. Eu gosto muito de anotar o que eu faço no meu dia a dia, na minha agenda, porque quando eu tô desanimada, eu penso que eu não sei nada, eu falo assim, eu nunca vou conseguir os meus objetivos, eu volto nos dias anteriores e eu vejo aquele tanto de... marcadinhos. Tanto de marcadinhos, e eu fico tão feliz, eu falo, nossa, olha aqui, na segunda-feira eu consegui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 matérias diferentes, e cada uma fazendo 20 exercícios, sabe? Querendo ou não, isso é uma coisa pra se orgulhar. Tipo, não é fácil, gente, estudar não é fácil. Se você consegue, se você fica 3 horas concentrado ali no seu cantinho estudando, você tem que ficar orgulhoso sim. Uma coisa que eu acho muito legal vocês fazerem é vocês serem um pouco disciplinados. Por exemplo, eu não tô dizendo pra vocês estudarem 5, 6 coisas ao mesmo dia, mas que todo dia você faça um pouquinho, porque esse pouquinho vai fazer você avançar muito no decorrer da sua caminhada como vestibulando. Gente, disciplina não é uma coisa que você adquire do dia pra noite. Hábito de estudo não é uma coisa que você nasce com ele, entendeu? É uma coisa que você cria com o tempo. Você, a gente não criou isso do nada. Se você não tem um hábito de estudo, não se culpe, não se apresse, a vida não é uma competição. Você tem tempo. Eu sei que tá muito difícil nesse período de quarentena, manter o foco, a cabeça. Mas se você conseguir estudar 20 minutinhos por dia e a cada dia aumentar 10, 5 minutinhos, no final de um mês você vai estar estudando em média de 5 horas, sabe? É um avanço enorme. E uma coisa assim que eu não recomendo é vocês estudarem, por exemplo, 10 horas em um dia e no dia seguinte, uma semana depois, ficar esse tempo todo sem estudar. Não é mais fácil você fazer 1 horinha todos os dias? Eu não acho interessante estudar fim de semana, porque você tem que ter um descanso. Tem que ter esse mérito essa recompensa para você relaxar durante 2 dias da sua semana. E use esse tempo para poder ficar tranquilo. Treinar simulados. Eu tenho esse hábito a cada 1 mês, 2 meses, fazer um simulado. Pega ali 90 questões no Enem antigo, alguma coisa assim, e treine. Porque você conhecendo seu inimigo, que no caso é o vestibular, para você conquistar a sua vaga. Você conhece as suas fraquezas. Você conhece as suas fraquezas, você consegue desenvolver muito mais. Você sabe como é o estilo da prova. Uhum. Gente, o Enem segue um padrão muito fixo. Ano passado deu uma pequena fugida, mas é sempre a mesma coisa. Muda o enunciado. Então, se você treinar as questões, você vai estar pronto para fazer aquela prova. E outra coisa, tem sites na internet que disponibilizam as provas do Enem desde 2007, sabe? Você pode fazer várias. E uma coisa que muitos vestibulandos fazem, e é super errado, é só fazer o simulado. Gente, não. Corrija. Vê onde está a sua falha. Simulado não é, por exemplo, você vai pegar um capítulo do livro de biologia sobre poríferos. Você tá fazendo aquele capítulo específico para aquilo. Agora, o simulado é tudo misturado. Então, você vai ver onde tá a sua falha, o que está faltando no seu estudo. Pega um caderninho e vai anotando as questões que você não soube fazer. Eu acho que isso é essencial na hora da prova. Isso faz muita diferença. E como a gente sabe que nesse período de quarentena tá difícil para todo mundo, não só para mim, não só para ela, mas para todos vocês. Nós criamos esse canal aqui com o intuito de trazer esse conteúdo gratuito para vocês, videoaulas, dicas, até mesmo alguns simulados, talvez. A gente também pretende resolver algumas questões com vocês, para vocês
verem as resoluções, sabe? Eu acho que isso é muito interessante também. Também, gente, não é porque a gente tá fazendo um canal que a gente sabe tudo. A gente tem muito a aprender com vocês também. Então podem deixar comentários, deixem críticas, deixem suas dicas, que a gente vai estar lendo tudo. E eu acho que é isso, né? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Compartilhe com seus amigos e dê o like. Obrigado. Tchau, gente.